voltando aqui a divisão silábica, terceiro ano. Agora eu vou ensinar mais uma regrinha, uma dificuldade desse assunto, tá? Sílaba e divisão silábica. Então nós já entendemos, nós já vimos aqui que as palavrinhas são formadas por letras, né? Vogais e consoantes, e no conjunto delas nós formamos as sílabas. Então as palavrinhas são formadas por sílabas. Existem palavras com uma única sílaba, palavras com 2 sílabas, palavras com 3 sílabas, palavras com 4 ou mais sílabas. Nós vamos aprender aqui agora o nome que se dá às palavras formadas por uma única sílaba, as palavras formadas por 2 sílabas, as palavras formadas por 3 sílabas e as palavras formadas por 4 ou mais sílabas, tá bom? E a tia vai dar algumas diquinhas aqui para facilitar essa compreensão. Então vamos lá. Eu tenho aqui a palavrinha pai. Vamos falar a palavrinha, vamos prestar atenção quantas vezes nós vamos abrir a boquinha. Pai. Eu não falo pai, pai. Não, eu falo pai. Então a palavrinha pai, ela tem quantas sílabas? Uma sílaba. Se ela é formada por uma única sílaba, ela recebe um nome de monossílaba. Monossílaba é o nome que se dá às palavras formadas por uma única sílaba. Então, se eu for pedir para vocês, me escrevam 2 palavras monossílabas. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho que colocar ali 2 palavras que sejam formadas por uma única sílaba. Eu não posso colocar nesse exercício a palavrinha parede. Não posso, porque ela é formada por mais sílabas. Então, monossílabas são as palavras formadas por uma única sílaba, ok? Vamos agora para a palavrinha palco. Vamos falar palco. Palco. Quantas vezes eu abri a boquinha? Quantas sílabas nós temos nessa palavra? Palco. Vou separar aqui a divisão silábica. Palco. Quantas sílabas? 2 sílabas. Eu abri a minha boquinha 2 vezes. Então, número 2 de 2 sílabas. Tudo ok? Tudo caminhando até aí? Qual o nome, então, que se dá às palavrinhas formadas por 2 sílabas? Nós chamamos de dissílabas. São as palavras formadas por 2 sílabas. Então, se eu peço no exercício, me deem 3 exemplos de palavras dissílabas. Eu só posso colocar palavras formadas por 2 sílabas. Eu não posso colocar pai, eu não posso colocar sol, eu não posso colocar telefone, tá bom? Somente palavras formadas por 2 sílabas. Então, com uma sílaba, monossílaba. Com 2 sílabas, dissílabas, ok? Agora, com 3 sílabas, vamos lá. Vamos falar a palavrinha retrato. Retrato. Vamos fazer a divisão silábica. Retrato. Quantas vezes eu abri a minha boquinha? Retrato. Quantas vezes? 3. Então, essa palavrinha tem 3 sílabas. Qual o nome que se dá às palavrinhas formadas por 3 sílabas? São as trissílabas. Ok? Então, palavrinhas com 3 sílabas, como retrato, retrato, 3 sílabas. Ela é uma palavra trissílaba, tá bom? E aqui eu tenho a palavra velocidade. Vamos falar devagar, porque ela é grande, né? Velocidade. Quantas vezes eu abri a minha boquinha? Velocidade. 5 vezes. Então, vamos pôr aqui, ó. Vamos fazer a divisão silábica. Velocidade.
eu vou botar aqui embaixo, tá? D, porque não coube. Então, vamos lá. Velocidade. Quantas sílabas? 5 sílabas. Qual o nome que se dá às palavrinhas formadas por 4 ou mais sílabas? Aí recebe um único nome, tá? Não vai ter um nome para palavrinhas com 5 sílabas, com 6 sílabas, com 7, não. É um único nome. As palavras que são formadas por 4 sílabas ou mais, elas são chamadas de polissílabas. Polissílabas. Então, vamos lá. Pai, eu abri a boquinha uma única vez, tem uma única sílaba. Então, as palavras formadas por uma única sílaba são chamadas de, deixa eu botar um S aqui, monossílabas, tá? As palavrinhas formadas por 2 sílabas, como palco, 2 sílabas, são chamadas de dissílabas. Palavrinhas como retrato, formada por 3 sílabas, nós chamamos de trissílabas. E as palavrinhas como velocidade, velocidade, essa daqui tem 5 sílabas, mas poderia ser telefone, ó, telefone, 4 sílabas. Com 4 sílabas ou mais sílabas, nós chamamos de polissílabas. Alguma dúvida em relação a isso? Eu ainda não vou liberar as páginas do livro, não, tá? Eu antes vou passar uma fixação sobre esse assunto, vou fazer